Vamos agora direto para a matéria que foi feita hoje de manhã. Lamentável o que aconteceu com o rio Piracicaba. O que estão fazendo com o nosso rio? Acompanha a matéria, pode soltar. E mais uma vez, nós estamos aqui no rio Piracicaba. E a imagem que a gente vai mostrar a todos que estão em casa é uma imagem lamentável. Mais uma vez, o nosso rio nos mostra que está morrendo. A imagem que vocês vão acompanhar agora, uma imagem lamentável. São centenas e centenas de peixes do rio Piracicaba que se encontram assim, ó, nesse estado. Olha a quantidade de peixe morto. Uma variedade de peixe. A gente vê o quanto o nosso rio Piracicaba, né, é um rio que tem uma variedade grande de peixes. Olha a quantidade, a variedade de peixes que vocês estão acompanhando na imagem. Todos mortos. Esse acúmulo de peixe morto começou ontem por volta das 22 horas. A madrugada inteira. E o que a gente vê, ó, é isso. Essa mortandade de peixe no rio Piracicaba. Algo lamentável para quem mora aqui na cidade, para quem está assistindo de Santa Bárbara, que o rio Piracicaba ele vem atravessando várias cidades. Olha a qualidade da água do nosso rio. Olha o que estão fazendo com o nosso rio Piracicaba. Essa imagem, você que está em casa, que choca, é a imagem do descaso dos homens. É a imagem da agressão contra a natureza. É a imagem da destruição do rio Piracicaba. A quantidade de peixe que a gente vê nesse momento aqui, ó, a quantidade e a variedade de peixe é algo realmente para dizer, estão matando o rio Piracicaba. Ali na frente, se a Maria conseguir pegar um pouco mais para dentro do rio, a gente vê centenas de peixes agonizando. Tá vendo ali na frente, ó? Tem peixe buscando oxigênio que não existe nessa água que literalmente está podre. A água que traz a morte aos peixes. Você vê que a coisa está tão ruim que aqui ao lado, ó, bem ao lado dessa quantidade, né? Durante a noite a água subiu, vieram, né? Os peixes estão aqui na parte de cima, bem aqui ao lado, estão vendo? Isso aqui também, ó, tem mais um animal morto aqui, ó. Mais um animal morto aqui ao lado dos peixes. A quantidade de peixe realmente é algo, a gente fica triste, muito triste. E eu vou dizer, a água está escura, é uma água que está com uma cor muito estranha, uma cor que até agora eu não tinha visto no rio Piracicaba. E o que a gente vê também é um mau cheiro, além do cheiro forte, né, dos peixes que estão aqui, que morreram durante a madrugada. Um pouco mais para dentro aqui a gente vê que veio um ar estranho do rio Piracicaba, um cheiro muito forte. A gente vê agora a presença aqui também da CETESB, né? Os técnicos da CETESB aqui estão coletando a água justamente nesse local aqui, pegando água para análise. A gente sabe, né, que a CETESB vai lá, colhe a água, faz o teste, aí identifica uma série de elementos nessa água que não poderia estar. Mas a pergunta que fica é, quando vão fazer realmente alguma coisa para salvar o rio Piracicaba? A questão de 2 meses atrás, eu fiz uma matéria junto com o professor Desalc, ele mostrando a qualidade da água, uma qualidade ruim, cheia de produtos, com baixo oxigênio, com alta toxinas, tudo isso contribuindo para a morte do nosso rio Piracicaba. E nessa madrugada está aí o resultado. Esse é o resultado, choveu alguns dias atrás, mas esse é o resultado do nosso rio Piracicaba. E ainda ontem, no programa de ontem, você que assistiu, eu mostrei uma reportagem que saiu, se eu não me engano, no Estadão, de um casal que foi internado às pressas em São Paulo. Esse casal havia comido, né, um peixe que eles trouxeram do Nordeste, o peixe que estava aparentemente bonito, até muito saboroso, segundo o casal. Eles começaram a passar mal, foram internados e hoje eles estão na UTI. Eles pegaram uma doença conhecida como xixi preto, né? Estão internados aí com uma série de dores, com problemas nos rins. Agora eu pergunto, se isso está acontecendo com os peixes, essa mortandade enorme de peixes aqui, o que não pode acontecer quando uma pessoa
um morador ribeirinho, né, um pouco mais para frente, pescar um peixe ou pegar um peixe desse e alimentar sua família? Qual que é o risco real desse pescador que come um peixe desse daqui? Olha que peixe lindo aqui, gente. Dá uma olhada, olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho do peixe, mais de um palmo, ó. Ele é mais de um palmo, maior que a minha mão. É um peixe grande. Desse lado aqui, tem um enorme também, ó, que estava agonizando. Quando a gente chegou aqui, esse peixe que vocês estão vendo, olha o tamanho dele, ó. Ele estava agonizando, gente. É lamentável. E aí, ó, o conselho que eu dou às pessoas que entram no Rio Piracicaba, até os pescadores, né? Tem muitas pessoas que pescam mesmo para se alimentar. Não é uma questão de pescar para vender, pescar para se alimentar. Que tome cuidado, porque é isso que está acontecendo no Rio Piracicaba hoje. Durante toda a madrugada, centenas e centenas. Esse daqui é uma parada, mais para frente tem mais peixe morto. Adiante, até a represa, né, de Santa Maria da Serra, centenas e milhares de peixes mortos. Eu não sei quanto tempo o Rio Piracicaba vai levar para se recuperar. Agora eu pergunto, o que os homens estão fazendo? O que as entidades, o que o poder público está fazendo para realmente a gente não ver mais isso aqui? A gente cansa de falar no programa, não sou só eu que falo, entidades aqui da cidade de Piracicaba sempre falam no programa por que a água do Rio Piracicaba está cada vez mais abaixando. Estão represando a nossa água na cidade de São Paulo e com isso estão acabando com o nosso Rio Piracicaba. Até quando os representantes políticos da nossa cidade vão fechar os olhos para o que está acontecendo com o nosso rio? Até quando a gente vai abaixar a cabeça porque São Paulo precisa de água e aqui a gente vê isso, a morte do nosso Rio Piracicaba? Até quando os nossos políticos, os nossos governantes vão fechar os olhos para a morte do Rio Piracicaba? Bem, você estava ontem aqui, você foi o primeiro a presenciar esse lamentável fato aqui dos peixes, né? Como é que aconteceu? Que hora que você chegou aqui? Então, eu cheguei por volta de umas 6 horas, mais ou menos. A gente costuma vir aqui toda tarde, dar uma olhada como é que tá, até um tempo de relaxamento aqui no rio. E eu comecei a notar que tinha muitos peixes andando bem na superfície, sabe? No começo era um ou dois, achei normal, achei que eles estavam pegando insetos, porque a luz estava acesa, né? Final de tarde, mas aí eles começaram a aumentar de quantidade, o número de peixes foi aumentando e também o tamanho dos peixes foi aumentando. Aí eu achei estranho, na hora bati uma foto, mandei pro pessoal da ONG Beira Rio, então falei, olha, tô achando estranho o comportamento dos peixes, todos colocando a boca para fora d'água. E aí eu vim aqui pra rampa, quando eu cheguei aqui na rampa, a rampa tava lotada, a gente fez alguns vídeos, tudo, eu entrei em contato com quem eu conhecia, no sentido de ver se tinha alguma ação que a gente pudesse tomar. Mas aí já era uma coisa que já não tinha mais volta, né? A quantidade que a gente vê agora, ontem à noite estava bem maior, como vocês estão acompanhando na imagem, né? O Weber, ele gravou também, quer dizer, uma coisa lamentável, né? Ele que é morador aqui, presidente da Associação dos Moradores também, um lugar maravilhoso, o rio, né? É o coração da cidade de Piracicaba, ver uma coisa dessa é triste demais, né? Entristece, tinha muito peixe, ontem à noite tinha muito peixe, a rampa ficou cheia. E peixes grandes, peixes enormes, jurupecém, piaba, dourado, que é o clássico do rio, né? Tiramos um dourado aqui que acho que tinha uns 4, 5 quilos. E morto já, não tinha mais o que fazer. A gente vai conversar agora com o Gordo, da Associação Beira Rio, conversar um pouco com ele para saber também quais são as possíveis causas aí dessa tragédia aqui no Rio Piracicaba. Bom, nós estamos agora aqui com o Gordo, né? Instituto Beira Rio, que faz um excelente trabalho junto ao Rio Piracicaba, que mais uma vez se depara com isso. Bom, Gordo, vamos entender melhor o que está acontecendo,
depois eu queria que você falasse, né, a variedade de peixes que estão aqui e esse fato lamentável. O que está acontecendo com o Rio Piracicaba, Gordo? O que está acontecendo com o Rio Piracicaba, em primeiro lugar, falta de água e excesso de poluição. Isso já faz tempo que nós estamos batendo nessa tecla e não está resolvendo, não tem como a gente resolver isso. Nós precisamos da ajuda de vocês mesmo para resolver. O Rio Piracicaba, terça-feira, ele estava com 13,97 metros cúbicos por segundo. Isso aí só atingiu essa marca em 2013 e 2014, onde teve a crise hídrica. Vocês lembram disso? Então essa marca é terrível, porque diminuindo a água boa que desce, aumenta muito a concentração de poluentes, de esgoto, vamos falar em esgoto. Então o que acontece? Decanta muito no fundo do rio, os peixes ficam com falta de oxigênio no rio, a água do rio ela fica quase sem oxigênio, entendeu? Então o que acontece? Pode acontecer isso aí, isso aqui é uma tragédia já premeditada, todo mundo sabia que ia acontecer isso, entendeu? E só aconteceu essa mortandade do Rio Cornubataí para baixo, mais ou menos aí por volta das Ondinhas que começou essa mortandade, tá? E ontem à noite estivemos aqui, saímos daqui às 2 horas da manhã, só nesse pedacinho que você está vendo aqui, ó, tinha umas 2 toneladas de peixe. Tá, a maioria já rodou e tem todas as espécies. Já tem aqui, ó, tem desde ferreirinha, lambari, mandi, olha lá o jurupecém, ó. Olha que maravilha de peixe, tá? Tem curvina, tem de tudo aqui. Tem o que você imaginar, piapara grande, morta. Ontem tinha dourado, tinha um pacu. Todos os tipos de peixe estão morrendo. Até o cascudo, que é um peixe muito resistente, também aconteceu essa fatalidade ontem. A gente está acompanhando as imagens, o Gordo fez imagens durante a madrugada que ele veio para cá, o Instituto Beira-Rio estava aqui acompanhando, juntamente com amigos do Rio Piracicaba, moradores, enfim, todos que vieram ver, infelizmente, essa tragédia. Vocês estão acompanhando as imagens, a quantidade de peixe, a variedade, como o Gordo falou. Olha, é lamentável a gente ver isso, a gente sabe do trabalho que é feito pelo Rio Piracicaba, principalmente pelo Instituto Beira-Rio, a soltura de peixes. Esse ano aconteceu a soltura de peixes, o Instituto Beira-Rio, em parcerias, soltaram uma quantidade grande de peixe. Agora, o que não dá é para a gente continuar vivendo o dilema à mercê da cidade de São Paulo, à mercê de empresas, à mercê do nosso governo, né? Tantas pessoas, tantos políticos ao longo do Rio Piracicaba, né, se colocando como protetor da natureza, se colocando como protetor do Rio Piracicaba, e a gente vê isso aqui, ó. Isso é um descaso. Isso só acontece porque o rio está sem água, e está sem água, como o Gordo falou, quando teve a crise hídrica, né, que fecharam lá as comportas, e o Rio Piracicaba dava para caminhar sobre o Rio Piracicaba. Estamos vivendo a mesma coisa. E eu pergunto, é justo com Piracicaba? É justo com a natureza? Quanto tempo leva para recuperar isso, Gordo? Não tem nem como estimar isso, mas leva um tempo grande. Para você ter uma ideia, com todas as nossas parcerias que você acompanha toda a soltura em 7 anos, atingimos esse ano 900 mil peixes soltos no Piracicaba. E ainda temos mais solturas esse ano para fazer. Com que estímulo nós vamos soltar peixe no Rio Piracicaba? Entendeu? Tenho alguns amigos que falam, viu, você é trouxa, você vai soltar peixe para quê? Para morrer tudo? Entendeu? Para os caras pescar de rede? O que eu vou fazer? A nossa parte nós fazemos, tá? E nós contamos com a ajuda de vocês, porque vocês que nos dão essa retaguarda, tá? Porque, pô, não é possível, cara, a gente faz um trabalho bonito, solta peixe, planta árvore, faz tudo o que tem que fazer, aí de repente você vem, o pessoal daqui do condomínio, o síndico, que é o Weber, me ligou desesperado, 7 horas da noite, falou, Gordo, corre aqui, você vai ficar assustado de ver a quantidade de peixe que tá morrendo. Aí eu vim na hora pra cá, nós ficamos até meia-noite aqui, mas não tem o que fazer. O que nós podemos fazer quanto a isso? Nós precisamos de água e que melhore a qualidade de água. Só falar, só fazer política não adianta nada, tem que trabalhar, tem que colocar mãos à obra. Eu chego aonde eu posso, onde nós chegamos pelo Instituto, onde vocês conseguem chegar, é isso. Não tem mais o que fazer. Agora, Gordo, a gente tem que fazer uma intervenção junto ao Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar ciência do que está acontecendo com o nosso Rio Piracicaba e tomar ciência que está faltando água, né? Tem que acionar o Ministério Público. O Instituto Beira-Rio, junto com o GRUD, que é o Grupo Defesa Ecológica, lá do Jonas Santa Rosa da Americana, nós aprontamos um projeto da cota ecológica para o Rio Piracicaba. O que seria a cota ecológica? Na época da seca, o Rio Piracicaba, terça, chegou em 13,97 metros cúbicos por segundo.
época de seca agora, chegou a 13. 13,97. Terça-feira agora. Então, nós estamos pedindo que se mantenha 40 metros cúbicos no mínimo o rio Piracicaba, para ter qualidade de vida aquática, tá? Não é só peixe, tem um monte de vida aquática aí, tá? Até as plantas. Então, 20 metros cúbicos é o que se deixa periodicamente. Normalmente chega a 20, 17, 24, 25, é o que eles estão deixando isso aí. Então faltaria 20, entendeu? Para poder completar. Para completar os 40 que nós precisamos. Para ter uma qualidade razoável de vida para os peixes, para a natureza, para... Tá abaixo do que precisa. Isso, o ideal seria 60 metros cúbicos. Mas 40 é plausível, mas é muito difícil conseguir isso. Quem está nos ajudando é o Ministério Público, tanto estadual e pelo Dr. Leandro Fernandes e o federal com o Dr. Leandro Fernandes, e estadual com a doutora Alexandra e o Dr. Ivan. Agora, Gordo, se não está tendo seca, por que São Paulo então está segurando essa água? Eles estão segurando? Eles estão admitindo que eles estão segurando? Será que a gente vai ser obrigado a ir até São Paulo e filmar a água sendo represada, a água do que abastece o rio Piracicaba? Quer dizer, se a gente chega a 13, né? Você falou que chegou a 13, 13,5, é isso? Eu concordo com você que São Paulo vive um momento muito melindroso em termos de água, hídrico, né? Por quê? Porque imagine quantas pessoas existem em São Paulo, são milhões. E continua o reservatório a mesma coisa, o sistema Cantareira é composto de 5 barragens, entendeu? Então aumenta o número da população e continua a reserva de água a mesma coisa. Então o que o pessoal faz? Para evitar aquele sufoco terrível que foi em 2013, que quase acabou, já chegou no segundo volume morto, nem lembro mais, então é feito o que pode, 1 milímetro é reservado. Entendeu? Então, nós estamos agora esperançosos com a nova barragem, que é Pedreira e Amparo, que é 2 pontes. E torcendo para que eles façam realmente, na época da seca, liberem 6 metros cúbicos a mais para o rio Piracicaba. Não sei o que dizer. No começo do Cantareira, falava-se que iam resolver o problema na época das enchentes e das secas, mesma coisa. Da enchente melhorou, da seca piorou bastante. Ó, a gente vai exibir essa matéria segunda-feira de novo, por quê? Aliás, alguém mandou um e-mail aí, não sei se está aberto, Maria, vamos por e-mail, uma pessoa mandou um e-mail, não, mandou WhatsApp. O rio Piracicaba está na mão de políticos, que abre e fecha a torneira lá em São Paulo. Em ano de eleição, está fechado lá, que a cidade tem que ter água. A cidade de São Paulo que cresce de uma maneira totalmente descontrolada, na mão de um bando de gente hipócrita, né? E aí cresce de qualquer jeito, é que para manter a água lá, eles tiram do rio Piracicaba, e isso é fato. Isso é fato. Estão acabando com o rio Piracicaba, que estão fechando lá em cima. Não estão deixando o rio Atibaia e os outros rios que acabam encontrando com o rio Piracicaba, chegar em Piracicaba. A água está diminuindo. Agora, que teve produto químico aí, teve. A gente entrou em contato. Vamos falar primeiro do WhatsApp rapidinho, Aline? O que a pessoa falou aí? Rodinir mandou, né? Quanto à reportagem sobre o rio Piracicaba, gostaria de fazer uma comparação com o rio Parnaíba ou Paranaíba, na cidade de Itumbiara, em Goiás. Nesse último, quem controla e supervisiona a sua vazão é a Marinha, por isso o nível não pode baixar. A pergunta é, não tem como pedir uma intervenção da Marinha, no caso do nosso rio Piracicaba? Teria que ser assim. Tirar da mão dos políticos da cidade de São Paulo, tirar da mão dos políticos que representam a cidade de Piracicaba e que não faz nada. Estão em seus gabinetes e o rio Piracicaba está morrendo. A gente tem aqui, da cidade de Piracicaba, os nossos políticos que saem daqui para nos representar e nada. Cadê os políticos abrindo lá as comportas de São Paulo? Nada. Pode procurar e nada. Vai olhar como é que está o rio. Se tivesse água descendo de São Paulo, o nosso rio não estaria assim. Marinha. A Marinha tem que tomar conta. Tira da mão dos engravatados que vão conforme os seus interesses e põe na mão da Marinha. A Marinha ia preservar o rio Piracicaba. A Marinha não ia deixar o rio Piracicaba ficar com a água desse tamanho, com essa mortandade de peixe. Tira da mão dos engravatados, que só sabe de oba-oba, ar-condicionado e falar bem em cima de rede nacional. É para isso que serve. Tira da mão deles e coloca a responsabilidade da água do rio Piracicaba nas mãos da Marinha. Nas mãos da Marinha. Nunca mais a gente vai ver esse rio sofrer. Está sofrendo por hipocrisia de político. Essa que é a verdade. Pois não, Aline? Olha,
Jota respondeu que não receberam qualquer notificação a respeito do assunto e nem denúncia ou reclamação a respeito de estação de tratamento de esgoto com funcionamento anormal. Em geral, esse tipo de problema, segundo eles, é acarretado por descartes não autorizados ou outros tipos de poluição. Então, indicamos dirigir-se à Companhia Ambiental CETESB para informações. Isso a Ares PCJ nos respondeu. Já a CETESB, a equipe de agência da CETESB de Piracicaba, foi nesta manhã, dia 5/10, até o rio Piracicaba, no distrito de Ártemis, e constatou a mortandade de peixes. Os técnicos realizaram coletas de amostra da água do rio Piracicaba e estão investigando as possíveis fontes a montante. A mortandade começou a ocorrer ontem à noite. Hoje, os técnicos não observaram peixes no fluxo do rio, apenas uma quantidade que ficou na rampa. Não observaram bem. Eu filmei peixe continuando descendo morto, continuando peixe agonizando, hoje por volta do meio-dia. Ainda por volta do meio-dia tinha peixe morrendo sim, CETESB, que eu filmei. Canal Torto, foi no Canal Torto, em cima daquela estrada linda, maravilhosa, aquela ponte maravilhosa em cima do Canal Torto. Parei ali e filmei peixe continuando descendo morto e agonizando. Então essa informação precisa chegar direito até a CETESB. Aí, tá aí a imagem. Ponte do Torto, Canal Torto. Olha os peixes aí agonizando. Peixe agonizando e descendo o rio aí, ó. Continuou descendo peixe. Continuou descendo peixe, sim. Segunda-feira eu vou voltar a falar disso. E vou voltar a questionar esses políticos. Segunda-feira temos novos políticos, né? A eleição é domingo. Olha lá, olha esse peixe morto, gente. Agonizando, buscando ar, com produto químico. Não comam esse peixe, pelo amor de Deus. Teve gente que foi lá pegar peixe com a mão para levar para casa, para ter o que comer. Pelo amor de Deus, não coma. Não coma esse peixe está envenenado. A gente vai voltar a falar sobre isso segunda-feira, tá bom?